Boa tarde a todos. Nós já vimos como é que se calcula a força elétrica, o campo elétrico, usando a lei de Coulomb e usando a lei de Gauss. Agora a gente vai usar uma abordagem alternativa, que é o chamado método da energia. Como a gente viu lá em Física 1, ou seja, a gente vai fazer uma analogia, uma imitação de Física 1. Então a ideia de trabalhar com energia é que a energia é um escalar, então não precisa decompor vetores. E uma outra maneira de trabalhar com o caso gravitacional, força gravitacional, uma maneira também de trabalhar com as leis de Newton. E vai ser uma maneira que a gente vai usar aqui de trabalhar com o campo elétrico e a força elétrica. Então como é que a gente faz lá em Física 1? A gente define, a gente tem duas ou mais partículas, duas com mais massas, a gente diz que existe uma energia potencial gravitacional. Lá a gente costuma definir como mgh. Então aqui a gente vai definir uma energia potencial elétrica. Então eu vou apresentar a primeira definição, depois eu tento justificar. Então como que é definida? Você tem duas cargas pontuais. Então teria uma carga pontual positiva, eu escolhi aqui mais que, e uma carga pontual positiva que é zero. A distância entre elas é R. Então a gente diz que existe uma energia potencial agora elétrica, energia potencial elétrica associada a estas duas cargas pontuais. Qual é a expressão? Está aqui, constante K para o vácuo, pensando que elas estão no vácuo. A primeira carga, a segunda carga, distância entre elas, agora só elevado à potência 1, não é quadrado. Então a gente chama isso de energia potencial elétrica. Qual é a unidade no sistema internacional? É o Joule, a gente usa um J maiúsculo. E notem que aqui essa energia é um escalar, como eu disse, não precisa decompor vetores, não precisa olhar a direção nem sentido. Então aqui entra, na verdade, é o módulo da distância, então não é um vetor, é só um módulo sem símbolo de vetor. E aqui as cargas entram com um sinal, as duas se forem positivas, vai dar uma energia positiva. Se uma delas for negativa, mais com menos, vai dar uma energia negativa, significa atração nesse caso. Lembrem, carga mais com carga menos se atrai. Então, quando a energia é negativa, é uma energia aí associada à atração. Se as duas forem negativas, menos com menos vai dar mais. Então, o sinal da energia pode ser positivo, negativo, inclusive pode ser zero. Então, essa é a definição. Aí a gente olha e fica pensando, mas lá em Física 1, a energia potencial gravitacional é mgh. Então M é a massa, G é a constante, a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e o H seria a altura lá das massas. Então aqui está diferente, é o produto das cargas e embaixo aparece a distância. Por que será que é definido assim? Nem sempre a gente discute isso, mas eu vou tentar motivar aqui, ou seja, eu vou tentar tornar plausível, aceitável essa definição. Para fazer isso eu preciso lembrar algumas coisas de Física 1, então não é necessário memorizar, é só para que vocês saibam de onde veio essa definição. Inclusive a gente poderia definir, fazer exemplos e ir adiante, mas vamos motivar ou tornar plausível esta forma. Então eu vou relembrar lá de Física 1. No caso mais geral, Física 1, como é que a gente define o trabalho? Então, no ensino médio, o trabalho é força vezes o deslocamento. Só que na universidade a gente define de uma maneira mais geral. O que é mesmo o trabalho? A integral da força escalar o deslocamento. Então essa força pode ser tridimensional, no caso mais geral, Fx, Fy, Fz, e os unitários aí, I, J, K. E esse dr é um vetorzinho de deslocamento, então o R seria x, y, z. O que significa? O meu dr, então simplesmente eu pegar um deslocamento dx, dy e um dz, só adaptando, que é um deslocamento infinitesimal, que a gente diz. Então eu tenho essa expressão. Agora, o que é isso aqui? Um produto escalar, módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Então, tudo depende do ângulo entre a força e o deslocamento. Isso é o caso bem geral, quando a gente tem uma força qualquer, um deslocamento qualquer.
Então, nesses casos gerais, a gente sempre usa integral. Um caso particular, se a força for constante, como é um produto, eu posso tirar o símbolo de integral. Se o θ for constante, o cosseno será constante, também pode ser da integral, veja. Aí o que sobrou neste caso particular? Se a força for constante e o ângulo constante, tirei da integral f cosseno. O que é mesmo a integral? É a soma, somar todos os deslocamentos infinitesimais, vai dar um d, o deslocamento total. Então ficaria f cosseno de θ, e essa integral aqui, ó, ela vira um deslocamento total. Um caso mais particular ainda, se eu estiver aplicando uma força aqui, ó, então eu tenho aqui o XY, estou puxando um bloco aqui, ó, apliquei uma força na horizontal e ele está se deslocando, ó, na horizontal. Então o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. Olhem aqui quanto que é o cosseno de zero, é 1, então ficaria força vezes o deslocamento. Ou seja, essa expressão lá do ensino médio só vale quando a força é constante, o ângulo é constante e ainda é zero, então vale isso. A força e o deslocamento estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, só relembrando, como é que é mesmo a expressão geral para o trabalho? Está aqui em cima. Como que é um caso particular lá do ensino médio? Aqui embaixo. O que eu preciso mais de relembrar? Lá de Física 1, teorema trabalho-energia cinética. A gente pode calcular o trabalho através daquela integral. Um caminho alternativo é que o trabalho é a variação da energia cinética. Ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial. O que é mesmo esse K que eu coloquei maiúsculo para a gente não confundir com a constante nossa, a constante eletrostática K? É 1/2 de mv ao quadrado. Então a gente viu isso em Física 1. Então quem que é a energia cinética final? 1/2 de mvf, velocidade final ao quadrado, menos 1/2 da velocidade inicial ao quadrado. Já coloquei em evidência o m dividido por 2. Então, energia cinética, energia associada ao movimento lá de Física 1. O que mais que a gente precisa relembrar? Se eu tiver um sistema conservativo, o que é isso? É um sistema onde não há perda de energia, ou seja, não tem atrito, não tem resistência do ar. Então, a gente diz que é um sistema conservativo, ou seja, a energia do sistema se conserva. Você não está perdendo nem ganhando energia. Qual que é a energia que a gente viu lá em Física 1? Energia mecânica, a gente representa pela letra E ou E, como alguns dizem. Então, se o sistema é conservativo, a energia mecânica é constante, ou seja, qual é a variação? É zero, não varia, né? Não tem perdas nem danos. Agora, o que é mesmo esse E, energia mecânica? É a soma, lá em Física 1, da energia potencial mais a energia cinética. Que energia potencial é essa? Pode ser a potencial gravitacional, MGH, pode ser a energia potencial elástica de uma mola. Então, esta é a energia mecânica do sistema. Se o sistema é conservativo, a variação da energia é zero. Ou seja, o que é mesmo variar a energia, esse ΔE? Eu vou lá e pego, eu vario U e o K, vai ficar um ΔU mais ΔK, e isso é zero porque o sistema é conservativo. Então, eu mando ΔU para o outro lado, ó, o que eu obtenho? ΔK igual a menos ΔU. Variação da energia cinética é menos a variação da energia potencial. Ou seja, este teorema trabalho-energia, que diz, ó, o trabalho é igual a variação da energia cinética. Eu posso trocar o ΔK por menos ΔU, está aqui, ó. Então, é uma outra maneira de escrever este teorema trabalho-energia. Agora, o que é mesmo a variação da energia potencial, lá, Física 1? Se ΔU tem um menos na frente, ΔU é o final, a energia final, menos a inicial. Tem um menos aqui, ele vai multiplicando a energia final, fica menos o F, e multiplica a inicial, menos com menos dá mais. Então eu vou usar estes resultados na aula de hoje, por isso que eu relembrei lá de Física 1. Então, eu não demonstrei aqui o teorema trabalho-energia, porque é uma demonstração um pouco longa e foge aos nossos propósitos. Mas quem quiser relembrar como é que demonstra isso mesmo, tem a demonstração lá no livro de Física 1, volume 1. Quem quiser relembrar, vai lá e dá uma olhada. Então, são coisas lá de Física 1, estou relembrando o que eu preciso aqui. Então, qual que é a minha ideia? Eu defini a energia potencial elétrica como produto das cargas dividido pela distância. Como é que eu poderia ver de onde vem isso aí?
Bom, eu relembrei de Física 1 e para tornar aceitável, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o trabalho e vou comparar com a energia potencial. Então é daí que eu vou tirar a ideia de definir aqui a energia potencial elétrica. Preciso calcular o trabalho, vou comparar e aí eu obtenho aquela expressão. Vamos ver como é que funciona. Então eu vou começar com a seguinte situação. Eu vou imaginar que eu tenho então uma certa carga, eu escolhi positiva aqui, a carga Q, e aí eu tenho uma carga Q0. Inicialmente ela estava aqui, ó. Então inicialmente está uma distância que eu chamei de RI, ó. Distância RI aqui da carga Q. Então essa carga Q0 vai se deslocar, eu botei aqui um DR, vai se deslocar na vertical, e a posição final que eu vou analisar eu chamei de RF. Então eu tenho uma carga positiva, são cargas pontuais. O que essa carga positiva faz? Ela gera um campo à sua volta, ou dito de outra maneira, ela aplica uma força nessa carga Q0. Então com mais vai dar uma repulsão ao longo da linha que une o centro das cargas. Vai ter uma força aqui, ó. Então vou representar, ó. A gente teria aqui uma força. Então esta carga positiva aplica uma força nessa carga Q0 aqui, ó. Então só relembrando aqui também a Q0, que é a situação inicial, posição inicial. Então esta carga aplica uma força e agora eu vou permitir que essa carga aqui se mova. Na primeira área a gente começou estudando a eletrostática, cargas em repouso. Então vou imaginar que essa aqui ainda está em repouso aqui. Então alguém está fixando, segurando essa carga, a outra eu vou permitir que se mova. Então, ó, mais com mais da repulsão, vai ter uma força aqui para cima. Então essa carga Q0 vai se deslocar. Então eu vou analisar em dois momentos, ó. Aqui que eu chamei de instante inicial e aqui o final. Então, como tem uma força aplicada em Q0 pela carga Q, e essa Q0 se desloca, a gente diz que essa carga Q aqui realiza um trabalho. Então, força aplicada e deslocamento podem produzir trabalho, depende dos ângulos. Então, só relembrando, qual é a força mesmo que esta carga Q aplica na Q0? Então, a gente lembra lá da lei de Coulomb, é a constante K, primeira carga, carga 1, carga 2 em módulo. Eu não precisei botar módulo porque são positivas, distância entre elas ao quadrado. Então, essa é a força elétrica lá da lei de Coulomb. O que eu preciso para calcular o trabalho? Então, a minha pergunta é, qual é o trabalho realizado? Bom, preciso saber o ângulo entre o deslocamento e a força. Vejam, está deslocando na vertical para cima, a força está na vertical para cima. Então, o ângulo qual é? Θ igual a zero. Eu estou olhando, pessoal, um caso particular para facilitar a minha vida, em que o deslocamento está na vertical e a força está na vertical. Eu poderia ter um deslocamento numa trajetória curva, mas lá de Física 1 a gente lembra que o trabalho num sistema conservativo só depende da posição inicial e final. Então não depende da trajetória. Mesmo que eu dissesse, não, a carga Q0 vai fazer um monte de curvas. Então ela sai do ponto inicial para chegar lá no ponto final, fez várias curvas. Isso não altera o trabalho. Então o trabalho, relembrando lá a Física 1, só depende, num sistema conservativo, da posição inicial e da posição final. Então eu peguei o caso mais simples, que em linha reta, né? E de maneira que o ângulo aqui θ é igual a zero. Então eu vou calcular o trabalho realizado nesta situação. Vamos ver como é que fica. Ó. Então eu relembrei a definição. O que é mesmo trabalho? Força, cosseno do ângulo e aqui o deslocamento. Qual é a força que está atuando neste meu exemplo ali? É a força elétrica. Então eu coloco ali, ó, K, Q, Q0, produto das cargas, são positivas, vão aparecer o módulo, distância entre elas ao quadrado. O θ igual a zero implica que o cosseno vale 1. Então ele sumiu por causa disso. O ângulo entre a força e o deslocamento é zero, cosseno vale 1. Então eu escrevi aqui, ó, esta integral. Tenho que integrar porque a força não é constante. Vejam, a força varia com a distância. Então a força, se fosse constante, era aquele caso lá do ensino médio. Só pegar a força vezes o deslocamento, mas a força varia com a distância. Então eu tenho que fazer a integral, caso mais geral. O que for constante e estiver multiplicando, eu tiro da integral. K constante, Q constante, Q0 constante. Ficou só a integral de dr sobre r ao quadrado. Como é que a gente faz isso? Lembrando lá do cálculo. Normalmente a gente passa lá para cima o denominador. Então passa para o sinal negativo. R na menos
E agora eu coloco os limites. Estou integrando em R, significa que está variando essa posição R. Menor valor da posição, maior, ou seja, a posição inicial e final. Então eu só preciso calcular essa integral, cheguei à resposta. Vou relembrar lá do cálculo, se eu tenho uma integral de potência, integral de x na n dx, qual é a regrinha? Eu somo 1 aqui no expoente, fica x na n mais 1, e coloco isso embaixo, n mais 1, e mantenho os limites de a até b. Então, se eu tiver a integral de x na menos 2, eu tenho que pegar, quem que é o n agora? Menos 2, então menos 2 mais 1 vai ficar menos 1 lá em cima, tem que fazer isso lá embaixo, menos 1. Então agora eu posso passar para baixo esse x na menos 1, fica 1 sobre x. E esse menos eu coloco aqui na frente. Finalmente eu só troco os limites, vai ficar menos 1 sobre b, menos 1 sobre a. Então vai dar menos 1 sobre b mais 1 sobre a. Então eu vou usar esse resultado aqui. Qual é a integral de x na menos 2? Menos 1 sobre x. Então qual é a integral de r na menos 2? Menos 1 sobre r. Coloquei a resposta da integral agora. Então eu vou substituir os limites. Vou trocar primeiro r por rf, que é o limite superior, e depois trocar por ri. Então tenho menos aqui, fica menos 1 sobre rf, aí seria menos 1 sobre ri. Como eu tenho menos aqui, menos com menos deu mais. Cheguei nessa expressão. Então vejam que aqui tem k, que é zero. Vou multiplicar. Vou multiplicar por cada termo e vou olhar para a expressão final. Vejam lá em cima agora. Vamos ver aqui, fazendo a multiplicação. Então o trabalho dessa situação aí, é k, que é zero dividido por ri, menos k, que é zero sobre rf. Agora eu comparo aqui, o que é mesmo trabalho? Menos delta U, ou seja, ui menos uf, ou seja, isso aqui seria ui menos uf, relembrando lá de física 1. Então, trabalho menos variação da energia potencial. Calculei o trabalho e obtive isso. Então, eu começo a comparar como que eu poderia definir energia. Essa seria a minha energia inicial, essa a energia final. Ou seja, isso me mostra que, de maneira geral, poderia dizer que quem é mesmo o U? Tem o K, tem o Q, que é zero nos dois casos, lá em cima, só muda embaixo a posição. Então, no caso geral, eu chamaria de R. Então, toda essa nossa manipulação, recordei coisas de física 1, é só para dizer que, quando eu calculo o trabalho para que a partícula Q0 se desloque da posição inicial RE até a final RF, o trabalho é dado por essa expressão. Quando eu lembro de física 1, que é menos ΔU, eu chego ao que eu queria. Eu vejo que faz sentido definir a energia potencial como o produto das cargas dividido pela distância. Então, voltando agora aqui no começo. Por que eu defini desse jeito? Porque eu lembrei de física 1, que trabalha menos a variação da energia potencial. Quando a gente calcula no caso elétrico, a gente chega nessa expressão. Então, é uma expressão um pouco diferente lá de física 1, porque lá era MGH, quando eu estava trabalhando com as massas. Então, agora acho que é aceitável essa definição. Por que define como simplesmente o módulo da distância elevada a 1? Por que não é o cubo, não é o quadrado? Então, acho que agora ficou claro. Eu poderia ter pulado essa etapa, mas acho que é interessante a gente ver pelo menos uma vez na vida de onde que sai essa definição, por que é desse jeito. Então, para duas cargas pontuais eu tenho uma energia potencial elétrica associada. O que significa energia potencial? Por que tem esse nome lá em física 1? A gente fala às vezes, fulano tem potencial para ser um grande engenheiro, um grande enxadrista, ou seja, é a possibilidade. Então, quando a gente fala em energia potencial elétrica de duas cargas, o que significa? Se eu deixar essas duas cargas aqui, carga Q e Q0, eu digo, olha, associada a essas duas cargas tem uma energia potencial elétrica. O que significa? Estou segurando as cargas, se eu as liberar, se eu permitir que se movam, elas vão se mover, ou seja, essa energia potencial elétrica pode, tem a possibilidade de se transformar em energia cinética, de movimento. Se eu liberar as duas cargas, mais com mais da repulsão, uma iria para cima, uma iria para baixo. Então, essa energia potencial, que tem lá em física 1 a gravitacional, a elástica da mola, existe aqui também, energia potencial elétrica,
Quer dizer que tem uma energia, ou seja, uma possibilidade de se converter em movimento. Que a energia tem essa capacidade, né, de mudar de forma. Então, a gente costuma dizer que associado a duas cargas pontuais existiria essa energia. Quando eu tiver, por exemplo, a carga Q0 e eu tiver N cargas pontuais, seria o caso mais geral aqui, ó, K que é 0, e aí eu tenho que somar, né? Vale a superposição. Tem que somar para cada carga, da carga 1 até a N. Ó. Então aqui seria Q1 sobre R1, a distância 1, Q2 sobre R2, distância 2, até chegar na Nésima carga. Situação mais geral, quando eu tenho a distribuição contínua de carga, aí eu deixo aqui, ó, K que é 0, só que aqui, ao invés de ter uma soma discreta, se transforma numa integral. Então aqui, ao invés de pegar uma carga aqui, eu vou pegar um elemento de carga, dq sobre r. A gente vai ver exemplos, como é que funciona o cálculo aí da energia potencial elétrica. Então hoje, a gente vai ver esses exemplos ainda, né? Eu só queria, por enquanto, definir e motivar por que a gente definiu. Então agora a gente vai ver exemplos de aplicação. A gente vai ver como é que se calcula a energia potencial elétrica. Ao invés de calcular um exemplo da energia potencial elétrica, é melhor eu definir antes o potencial elétrico e aí eu faço o exemplo. O que a gente fez lá na definição do campo elétrico? A gente pegou a força elétrica, dividiu pela carga teste. Então, o que é mesmo o campo elétrico? A força por carga teste. Então a gente vai fazer algo parecido. Ao invés de trabalhar com energia, potencial elétrico, a gente define o potencial elétrico da seguinte maneira. Pega a energia e divide pela carga teste. Então, eu copio aqui, ó, a energia, K, que é 0 pela distância. Dividindo pela carga teste, que é 0, cancela a carga teste, eu tenho essa expressão. Então, o potencial para uma carga pontual é dado por essa expressão. K dividido pela distância. Então a carga é um escalar, esse aqui é o módulo da distância é um escalar, o potencial é uma grandeza escalar. Então a gente faz algo parecido com a definição do campo elétrico. Ele dividiu pela carga teste, então a gente trabalha daí só com a carga que está gerando o campo ou gerando o potencial aqui. Então, ao invés de trabalhar diretamente com energia, normalmente a gente trabalha com potencial elétrico. Então essa é a definição. Quem que é mesmo o potencial elétrico? É a energia potencial elétrica dividido por carga teste. Então é a energia por unidade de carga. Qual que é a unidade no sistema internacional? É o volt, em homenagem ao Alessandro Volta, cientista italiano. A gente usa o V maiúsculo para representar e aqui eu coloquei entre colchetes para dizer que são as unidades. Então 1 volt seria 1 joule por coulomb. Então o potencial é um escalar, ele pode ter valores positivos, negativos ou valor nulo. Então eu coloco aqui, ó, quem é o potencial de uma carga? Eu coloco a carga. Se for positivo, entra com o sinal mais, se for negativo, entra com o sinal menos. Como é um escalar, não precisa decompor. Não é vetor, né? A gente já vai ver um exemplo. Como é que fica no caso mais geral? Se eu tiver N cargas, então eu vou somar de I igual a 1 até N, a constante K eu deixo aqui e faço essa soma. Pego a carga 1 pela distância 1, pego a carga 2 pela distância 2, vou somando até chegar na Nésima carga. A gente vai ver no exemplo. No caso mais geral contínuo, eu troco essa carga por um dq. Então vai ficar uma integral. Quem que é mesmo potencial no caso contínuo? A integral que é de dq sobre r vezes a constante. O potencial elétrico às vezes também é chamado de DDP, né? Diferença de potencial. A gente abrevia DDP, no ensino médio se usa bastante esse termo. Às vezes a gente chama também de tensão ou voltagem. Né? Às vezes a gente pergunta qual é a voltagem de um equipamento, ou qual é a tensão elétrica. Então é esse potencial elétrico aí. Então o potencial elétrico e a energia potencial elétrica não são a mesma coisa. Né? Então eles têm uma relação, né? Mas é um potencial e energia por carga. Uma maneira de trabalhar com expressões mais enxutas, ao invés de ter produto das cargas, fico só com a carga que gera o campo. Então, finalmente, vamos ver um exemplo, só que agora do potencial. Como é que funciona? Já que ele é um escalar, não precisa decompor.
Então eu tenho aqui um exemplo, eu peguei do nosso livro Sears esse exemplo. Então o que ele fornece? Aqui tem duas cargas, né? Uma carga Q1 que é positiva, 12 nanocoulomb, e tem uma carga negativa, menos 12 nanocoulomb. Então isso é um dipolo, eu já trabalhei com essa situação numa aula anterior, eu calculei o campo elétrico, então lá foi necessário decompor. A gente precisava calcular o campo no ponto A, no ponto B e no ponto C. Então no ponto C foi necessário decompor os vetores. Como é que fica agora que eu estou calculando o potencial, que é um escalar? Então ele falou as cargas, uma positiva, uma negativa, isso é um dipolo, né? Cargas iguais em módulo, e aí ele quer saber qual é o potencial aqui no ponto A, no ponto B e no ponto C, 3 pontos do espaço. Então nos pontos A, B e C não tem carga, não tem nada, são pontos do espaço, né? Estamos no vácuo. E ele falou as distâncias aqui, ó, 4 centímetros, 6 e 4. Então como é que eu calculo o potencial no ponto A? Estou olhando aqui nesse ponto. Então o potencial no ponto A, eu escrevi aqui, ó, potencial no ponto A vai ser o potencial produzido pela carga 1 mais o potencial produzido pela carga 2. Isso é a superposição. Então eu olho primeiro para a carga 1, qual é o potencial? Aí eu vejo também a definição, a constante K, carga, distância. Então carga 1, distância 1. Aí depois eu olho só para a carga 2, qual é o potencial que ela produz? Constante K, carga 2, distância 2. Então eu não preciso me preocupar com direção, sentido, decompor. Então eu só tenho que colocar o valor da carga 1, da distância 1, carga 2, distância 2. E a constante K, que a gente sabe que é 9, 10 na 9. Então eu vou fazer isso. No lugar do K eu botei 9, 10 na 9. No lugar da carga 1 eu pego com o sinal 12, como é nano, 10 na menos 9. 12 nanocoulomb. E embaixo eu vou colocar a distância, dividir pela distância. Qual é a distância da carga 1 até o ponto A? Então eu vejo que são 6 centímetros. Tem que converter, fica 6 vezes 10 na menos 2 metros. Então eu só coloquei os valores. Como é que eu faço agora para a segunda carga? Então eu vou aqui, né? Constante K, 9, 10 na 9. Qual é a carga agora? Menos 12. Então eu coloco aqui o sinal na frente, menos 12, 10 na menos 9. Então o sinal entra aí, o sinal da carga. Que quando a gente estava trabalhando lá com a força, do campo, a gente pegava o módulo. Aqui não, entra o sinal da carga. Menos, vem do sinal da carga, menos 12. E qual é a distância agora entre a carga 2 e o ponto A? Eu vejo 4 centímetros, 4 vezes 10 na menos 2. Então fazendo as continhas aí na calculadora, a gente chega aqui. O potencial produzido pela carga 1 é 1.800 volts positivo e o potencial produzido pela carga 2 menos 2.700 volts. Então a gente toma essa diferença para achar o potencial total. Então no ponto A, pegando a diferença, 1.800 menos 2.700 vai ficar menos 900 volts. Então no ponto A o potencial é negativo e tem esse valor, menos 900 volts. No ponto B, o que a gente faz? Vai somar de novo o potencial produzido pela carga 1 mais o potencial produzido pela carga 2. Por que muda? As cargas não mudam, não? Então vai dar em cima mais 12, aqui vai dar menos 12, o que muda são as distâncias. Né? Então qual é a distância da carga 1 até o ponto B? Então olha, carga 1, a distância até o ponto B, 4 centímetros. Então 4 vezes 10 na menos 2. Qual é a distância agora da carga 2 até o ponto B? Vamos olhar, ó. Carga 2, 4, com 6, 10, com 4, 14, 14, 10 na menos 2, então convertendo. Fazendo as continhas, no ponto B a gente tem 1930 volts, é positivo, então não precisa decompor nada, tranquilo. Finalmente no ponto C, que seria o mais complicado, quando a gente usa vetor, você tem que decompor. Nesse caso, como é que fica? No ponto C vai ser o potencial produzido pela 1 mais o potencial produzido pela 2. Então eu coloquei aqui, ó, o potencial produzido pela 1, constante K, carga 1, que é 12, né, 10 a menos 9. Qual é a distância? Então o que muda no cálculo é a distância. Eu vou olhar, ó, da carga 1 até o ponto, 13 centímetros. Eu marquei aqui, ó, 13, 10 na menos 2. Para a segunda carga, como ela é negativa, ó, menos 12, 10 na menos 9. Constante K, e aqui embaixo a distância. Qual é? Vou olhar da carga 2 até o ponto C, 13 centímetros. 13 vezes 10 a menos 2. A gente nota que é a mesma expressão, só muda o sinal. Então vai dar zero. Então o potencial elétrico total aí no ponto C
é igual a 0 volts. Então vejam que é bem tranquilo, eu não precisei decompor, não preciso me preocupar com a direção e sentido. Então a ideia ao introduzir a energia potencial elétrica e o potencial elétrico é que a gente trabalha com escalares, não precisa decompor vetores e depois, como eu vou mostrar, a gente pode obter o campo elétrico a partir do potencial. Ok, então, primeiro exemplo. Então, nós vimos no exemplo como se calcula o potencial diretamente a partir da definição. Então, eu coloco lá a carga, coloco a distância entre a carga e o ponto onde eu vou calcular o potencial. Existe outra maneira de calcular o potencial elétrico. Caso eu conheça o campo elétrico, se eu já calculei, se eu já tenho campo elétrico, eu consigo achar o potencial elétrico. Como é que eu faço? Então, vou mostrar aqui. Demonstração não precisa memorizar, só para que vocês vejam de onde vem a fórmula final. Então, eu vou imaginar que eu tenho uma carga teste Q0 se deslocando numa região onde há um campo elétrico. Então, eu quero que essa partícula se desloque do ponto A até o ponto B. Então, eu vou calcular o trabalho. Trabalho para ir do ponto A até o ponto B. A gente lembra lá de Física 1, e eu relembrei na aula anterior, que é a integral de F escalar o deslocamento, força escalar o deslocamento. A integral vai de A até B. Então, isso é o trabalho para deslocar a partícula do ponto A até o ponto B. Lembrando da nossa definição, o que é mesmo campo elétrico? Força por carga teste. Posso isolar a força e carga teste vezes o campo. Então, a partícula se deslocando num campo, ela sofre essa força. Então, no lugar da força, eu coloco Q0, campo. Né? Então, Q0 sai da integral, uma constante. Agora, eu vou mandar esse Q0 aqui para o outro lado, dividindo. Q0 vem para cá, então, o trabalho para ir de A até B, dividido por Q0, é igual a essa integral aí. Ó. Aí a gente lembra o que é mesmo o trabalho. Eu lembrei numa aula aí, ó. É menos a variação da energia potencial elétrica. Então, no lugar do trabalho, eu boto menos ΔU. Agora, o que é a variação da energia dividido pela carga Q0? A gente definiu que o nosso potencial é energia por carga. Então, a variação da energia potencial dividida pela carga é a variação do potencial. Seria aqui, então, menos o ΔV. Aqui, ó. A nossa definição lá, como que era mesmo? Só lembrando aqui no cantinho, aqui ó, potencial é o que? Energia por carga teste. Então, se eu pegar ΔU, vai ter um ΔV. Ou seja, daqui eu poderia escrever, ó, se eu pego um ΔV, isso é um ΔU sobre Q0. Então, o que é que aparece aqui? O ΔU sobre Q0 seria o ΔV. Tem um sinal menos, eu coloco menos aqui. O que é mesmo esse ΔV? Eu anotei, ó. Potencial em B menos o potencial em A. Como tem um sinal negativo na frente, o menos, o que vai fazer? Ó? O menos VA vira mais VA, aqui, e o VB vira menos VB. Então, VA menos VB é igual a esta integral. Então, vejam que se eu sei o campo elétrico, eu coloco aqui, calculo a integral para ir de A até B, eu obtenho o potencial ou a diferença de potencial, dVp, né? Ou ainda tensão ou voltagem. Então, eu anotei aqui embaixo, VA menos VB, a integral de A até B de escalar dr. Aí eu lembro de uma propriedade lá do cálculo 1, se eu tiver a integral de A até B da f de x dx, eu posso trocar aqui ó, os limites de integração. Troquei, então, ó, ao invés de ir de A até B, eu vou de B até A. Então, isso implica que vai aparecer um sinal menos na frente, lá do cálculo 1, onde se demonstra, não vou demonstrar aqui, só vou usar o resultado. Então, quer dizer que se eu troquei só os limites, ó, era de A até B, quero fazer de B até A, então eu tenho que botar um menos aí na frente. Ou seja, aqui eu estou indo de A até B, se eu colocar de B até A, vem um menos aqui na frente. Então, a gente costuma escrever dessa maneira. Qual é mesmo a diferença de potencial? VA menos VB. É a integral de A até B do campo escalar dr, ou menos a integral de B até A do campo escalar dr. Às vezes a gente escreve esse VA menos VB, essa diferença de potencial, como VAB ou simplesmente como V. Então, em alguns livros, simplesmente ele coloca o V para não ficar escrevendo VAB, VA menos VB. Então, a gente lembra que isso é um potencial ou uma diferença de potencial,
E, na verdade, a gente sempre calcula diferenças de potenciais, isso que é o importante, né? A diferença de energia, a diferença de potenciais. Então, quando eu escrevo só V, eu tenho que lembrar que é VA menos VB. Então, se eu sei o campo elétrico, calculando essa integral, né, o campo, escalar, o deslocamento, eu consigo achar o potencial elétrico. Só que, se eu já calculei o campo, quer dizer que eu já usei vetores, né? Então, já fiz o trabalho lá de decompor vetores, que é um caminho em geral mais longo. Os alunos, em geral, gostam menos, né? Mas, se eu tenho campo elétrico, já calculei, eu posso achar o potencial. O que mais nos interessaria, como eu disse, a gente vai introduzir a energia e o potencial. Por quê? Porque facilita do ponto de vista dos cálculos. A gente trabalha com escalar. Então, a nossa ideia é trabalhar com escalar, né? Energia ou com potencial, e depois obter o campo elétrico. Será que é possível? Quer dizer, eu trabalho com escalar, depois vou obter um vetor. Então, é possível. Como é que a gente faz isso? Então, eu vou transportar esse resultado. VA menos VB é essa integral aqui, ó, menos a integral de E escalar dr. Vejam que vai de B até A. Então, eu anotei ali, ó, VA menos VB, integral de menos B até A de E escalar dr. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou observar que esse lado esquerdo, VA menos VB, eu posso escrever assim, ó. Se eu calcular a integral do dV, o que vai dar? Somar todos os elementos de potencial vai dar o V, que é o potencial total. Então, a integral de B até A de dV, quando eu integro, que é somar, né, somo todos os dVs, vai dar o V total de B até A. Então, a regrinha é que eu toco primeiro o limite superior, então eu vou pegar o potencial em A, menos o potencial no limite inferior, VA menos VB. Quer dizer que o lado esquerdo, VA menos VB, eu posso escrever como uma integral. Então, só mexi no lado esquerdo, é um truque, escrevi como uma integral, quer dizer que essa diferença de dois valores pode ser escrito como essa integral. Coloquei aqui, e agora o meu argumento é, para que a igualdade seja verdadeira, o que eu observo? Aqui está a integral de B até A, de B até A. Para que a igualdade seja verdadeira, o integrando, o que estiver dentro da integral do lado esquerdo, tem que ser igual ao que está dentro da integral do lado direito. Esse menos, naturalmente, eu colocaria aqui dentro. Então, dV vai ser igual a menos o campo escalar dr. Então, eu tiro essa relação. E agora eu lembro o que é mesmo o produto escalar. Então, o produto escalar, campo escalar dr, como que é? No caso mais geral, o campo vai ter componentes em x, y e z. Ó. Campo em xy, campo em YJ, mais o campo em Z. E esse deslocamento, vamos botar aqui, como seria o deslocamento esse dr? Dr é um dxi mais um dyj mais um dzk. Então, quando eu fizer o produto escalar, o que vai sobrar? Ó, quando eu fizer este aqui, vai ter que multiplicar aqui, ó, dxi, dyj, dzk. Mas a gente lembra que i escalar i dá 1, i escalar j dá 0 e i escalar k dá 0. Então, só vai sobrar aqui o termo com dx. Ó. I escalar i dá 1, então sobra ex dx, está aqui. Ó. Depois eu pego o segundo e multiplico por esses três aqui. Ó. Então, j com i vai dar 0, j com j dá 1 e j com k dá 0. Então, procedendo desse modo, eu escrevo que e escalar dr é igual a ex dx mais ey dy mais ez dz. O sinal foi para o outro lado. Então, eu chego nesta relação, que menos o dv é igual a isso. Agora, eu vou, para facilitar minha vida, pensar que a partícula está se deslocando somente ao longo do eixo x. Então, uma hipótese minha, estou deslocando só em x, quer dizer que o dy e o dz são nulos, soma estes dois termos. Vou continuar aqui então. Até anotei para ficar bem claro. Se eu estou deslocando só ao longo do eixo x, dy e dz são nulos. Logo, aquela expressão fica mais simples. Ó, menos dv é ex dx. Aí eu isolo aqui o ex, né, vai ficar menos dv dx. É uma derivada aqui ordinária, só que eu tenho que lembrar o seguinte, o potencial, no caso mais geral, ele pode depender de x, y e z. Então,
eu estou derivando só em relação a x, a notação mais adequada é a das derivadas parciais. Então, ao invés de deixar como uma derivada ordinária dv dx, eu vou colocar assim, usando estes símbolos. Anotei aqui embaixo, o que é isso aqui? É o símbolo de derivada parcial. Quer dizer que eu estou derivando só em x, né? Quando eu faço uma derivada parcial, se eu estiver derivando só em x, eu vou pensar que o y é constante, o z é constante. Se eu estiver derivando em z, eu penso que o x é constante e o y também é constante. Então, este símbolo aqui de derivada parcial, vocês devem ter visto lá no cálculo. Alguns professores chamam em francês de DROM, escrito aqui DROM, ou em inglês de round, que seria em português um D arredondado, né? Esse D o pessoal usa também no alfabeto russo, é um D que eles usam lá. Aqui no Brasil a gente não costuma muito usar esse D aí, arredondado. Então seria D-ROM, D-round ou D arredondado, é o símbolo que a gente usa ali. Então eu escrevi como derivada parcial, ou seja, toda essa demonstração que não é necessário memorizar, mas é bom ver uma vez assim, para entender de onde que veio essa relação. Então essa minha dedução mostrou que o componente do campo, o campo em x é menos a derivada parcial do potencial em x. Agora eu volto lá no início da minha dedução e faço a hipótese, por exemplo, que está só ao longo do eixo z. A partícula está se deslocando só em z, quer dizer que daí o dx é zero, dy é zero. Então eu chegaria aqui, ó, que o campo em z é menos a derivada do potencial em z. Voltando lá mais uma vez, pensando que agora eu estou me deslocando, estou deslocando a partícula só em y, eu obtenho o campo em y. Então o resultado que eu tenho que prestar atenção nessa discussão é como é que eu calculo o campo elétrico a partir do potencial. É desta maneira, ó, se eu tenho potencial, alguém calculou, ou eu calculei o potencial, determinei, medi em laboratório, ou alguém já me entregou pronta a expressão aí do potencial. Como é que eu acho o campo? Então vejam, o potencial é um escalar, não tem que decompor, não tem que olhar a direção nem sentido. Então a partir de um escalar eu consigo obter o campo que é um vetor, isso é bem interessante. Como é que eu faço para achar o componente em x? Pego o potencial e derivo em x. Como é que eu acho o componente em y? Pego e derivo em y. Finalmente derivo em z. Então o campo que eu gostaria de encontrar, no caso mais geral, ele é dado por essa expressão, campo em x e y. Campo em YJ, campo em ZK. Então, só vou trocar aqui no lugar de x e y e z, eu coloco menos a derivada em x, menos a derivada em y, menos a derivada em z. Então, está aqui a expressão que relaciona o campo ao potencial. Então, eu consigo, se eu tiver o potencial, calcular o campo. E o contrário também, eu acabei de mostrar que se eu tiver o campo, eu consigo também achar o potencial. Então essa ideia aqui é interessante, que eu pego um escalar, obtenho um vetor que é o campo. Quem já estudou um pouco mais de cálculo, já viu o gradiente, é possível escrever de maneira compacta, dizendo que o campo é menos o gradiente do potencial, onde o operador gradiente é definido dessa maneira, i vezes a derivada em x, j derivada em y, k derivada em z. Então a gente diz que o gradiente vai atuar no potencial, ou seja, a gente vai fazer essas derivadas. Então quem já viu pode usar essa notação mais compacta. Aqui no curso eu vou usar essa notação de cima, por extenso, para deixar mais simples do ponto de vista matemático. Quem já viu coisas mais avançadas pode usar a notação compacta aqui de baixo. Então, agora a gente precisa ver um exemplo para fixar bem essas ideias aí. Eu escolhi um exemplo e é o seguinte: alguém calculou, né, o potencial e obteve o seguinte resultado, sabendo que o potencial é dado por, então depende de x, y, z, 1 dividido pela raiz de x quadrado, y quadrado mais z quadrado. Então alguém calculou, mediu esse potencial e agora gostaria de saber qual é o campo elétrico. Então se eu conheço o potencial como escalar, como é que eu encontraria o campo elétrico? Então eu só preciso derivar. Vou pegar esse potencial, vou derivar em x, derivar em y, derivar em z. Então, o campo em x é menos a derivada de v em x. A menos, eu deixei o sinal. E agora, eu preciso derivar o 1 sobre essa raiz. Então, para isso, eu vou relembrar aqui embaixo. Ó. Como é que eu derivo 1 dividido pela raiz de x?
A gente lembra que a raiz de x pode ser escrita da seguinte maneira, como x elevado a 1 meio. Então, 1 dividido pela raiz é o mesmo que ter 1 dividido por x na 1 meio. Manda esse x na 1 meio lá para cima, fica x na menos 1 meio. Então, eu quero derivar isso aqui, x na menos 1 meio. Daí eu relembro, ó. Derivada de potência, x na n, como que é? Desce o expoente n e subtrai o 1 lá no expoente. Então, fica nx na n menos 1. Vou fazer isso, ó. Desce o expoente, que é menos 1 meio, e agora subtrai o 1 aqui. Então, menos 1 meio com menos 1 vai dar menos 3 meios. Agora, eu passo esse x na menos 3 meios lá para baixo. Então, aqui em cima vai ficar só o número 1. Então, o menos está na frente, continua, fica 1, o x foi lá para baixo, então fica 2, x a 3 meios, troca o sinal. Então, derivar a raiz, aliás, derivar 1 sobre a raiz de x, vai dar 1 sobre 2x a 3 meios. Então, vou usar isso aqui, ó. Quando eu derivar aquela raiz lá de x quadrado, y quadrado, vai dar o quê, ó? Vai dar menos 1 meio, tá aqui, ó, menos 1 meio, e vai ter algo na 3 meios. É o x, só que o x agora é tudo que está dentro da raiz. Então, x quadrado, y quadrado, z quadrado. Vejam, estou comparando menos 1 meio, algo elevado a 3 meios, seria o x. Só que agora o x é tudo que está dentro da raiz. Olha no início, quem é que está dentro da raiz? Só o x. Aqui tem 3 aqui, ó, termos, então eu coloco os 3. E a gente observa também que, como o x não está sozinho dentro da raiz, eu tenho que usar o quê? Usar a regra da cadeia, ou seja, eu tenho que derivar o que está dentro da raiz. Então, eu coloquei do lado aqui, ó, regra da cadeia. Derivei 1 sobre a raiz, agora derivo o que está dentro da raiz, ó, x quadrado, y quadrado, z quadrado. Derivada da soma, soma das derivadas. Estou derivando em x, eu penso que o y é constante, então aqui dá 0, vamos derivar. Derivando em x, penso que o z é constante, vai dar 0, então eu tenho que derivar só x quadrado. Desce o 2... e eu faço 2 menos 1, então fica 2x. Aí esse 2x vai multiplicar tudo lá, ó. Menos com menos dá mais, esse 2x vem aqui para cima. 2x tendo 2 lá embaixo, cancelo 2 com 2, fica só x aqui em cima. Já passei a limpa aqui, organizei aqui embaixo. X vai sobrar em cima e embaixo sobra x quadrado, y quadrado, z quadrado na 3 meios. Então notem, né, que menos com menos sumiu. Por que sumiu esse 2? Porque aqui em cima vem 2x, ó, 2x. Multiplicando 1 fica 2x, corto 2 com 2, ficou só x. Então, eu obtive o campo em x, ou seja, depois que eu tenho potencial, se eu souber derivar, em geral a gente sabe derivar qualquer coisa. Então, é fácil, né? Eu tenho potencial, só derivei e obtenho o campo. Será que eu preciso fazer toda a derivada para o campo em y? Olhando um pouco aqui para o potencial, a gente vê que o papel do x, do y e do z é parecido, ó. Parece x quadrado, parece y quadrado, z quadrado. Então, usando essa observação, notando que o papel é análogo ali, eu não preciso repetir todo o cálculo. Eu simplesmente vou fazer o quê? Vou olhar aqui e vou imitar. Apareceu o x em cima, vou colocar y. Aqui embaixo não muda. Então, para o z eu penso do mesmo jeito. Só troco aqui, ó, onde estava o x lá, coloco o z. Embaixo não muda. Ah, não estou acreditando muito nisso, professor. Então faça a conta, verifique. Que é uma maneira esperta. Estou olhando que o papel do x, do y e do z é semelhante. Então eu consigo já colocar o resultado aqui. Mas quem tiver na dúvida, calcula de novo. Faz a derivada, né, de 1 sobre a raiz, que agora vai ser a derivada em y, e depois tem que derivar o que está dentro da raiz. Também pode ser feito. Juntando tudo isso, que aqui são os componentes em x, y e z, o campo, em notação vetorial, ó, símbolo de vetor, tem que aparecer vetor desse lado, apareceu i, j, k. Então, quem é o campo? No lugar, veja, né, o campo é exi. Então, no lugar do ex eu botei x dividido pela raiz. No lugar do campo em y dividido por essa expressão. E no lugar do z, z dividido por essa expressão. Ou seja, vamos conferir, quem é o campo em x? X dividido por tudo isso, tá ali, ó, x dividido por tudo isso vezes o i. Como que é para o y? Y dividido por tudo aquilo ali vezes o j, ok? Z dividido por toda essa expressão aqui na 3 meios, certinho. Então essa seria a nossa resposta. Ou seja, o interessante, né, que a gente viu na aula de hoje, que eu tinha comentado,
no início é que a energia potencial e o potencial elétrico facilitam a vida, porque são escalares. Então a gente trabalha com escalares e no final pode obter os vetores, no caso o campo elétrico, que é um vetor. Então, além de ser uma outra maneira de estudar os mesmos problemas, que é o chamado método da energia, que a gente já usou lá em Física 1, é interessante, né? E tem relação. Então, o campo e o potencial estão ligados, né? Como eu mostrei, a partir do campo eu posso achar o potencial e vice-versa. Então, era isso aí na aula de hoje. Boa tarde a todos.